Olá, eu sou o professor Alexandre Magno e eu quero conversar com você sobre administração e empreendedorismo. Vamos lá? Eu quero conversar com você sobre uma das ferramentas mais importantes num processo de planejamento. Normalmente ela é muito utilizada por consultores quando chegam à organização para iniciar uma intervenção. Mas ela deveria e pode ser utilizada, muitas vezes até é, por gestores ou líderes dentro da sua própria empresa, sem necessariamente ser fruto de uma intervenção externa. Se você, na sua própria organização, tem o interesse de fazer mudanças, melhorias e aproveita novos ciclos, como um novo ano, um novo semestre, alguma coisa que está prestes a mudar e você quer começar um processo de intervenção, o primeiro passo no planejamento é o diagnóstico organizacional. O diagnóstico organizacional é uma ferramenta semelhante a um exame de sangue, semelhante a um exame de raio-x, semelhante a uma análise que você vai fazer antes de começar algum procedimento. Toda vez que você chega no médico com algum problema de saúde, com alguma situação, normalmente, se for um médico responsável, ele não vai imediatamente lhe passar um remédio. Ele vai conversar com você, saber o que está acontecendo e, a depender da situação que você falar, ele vai passar alguns exames, algumas coisas, para ter dados, para que com esses dados ele tome a decisão. Com certeza, você já foi em algum médico e passou por essa situação. O diagnóstico organizacional é exatamente a mesma lógica de raciocínio. Quando a gente vai fazer uma intervenção em uma empresa, é completamente sem sentido querer copiar intervenções que foram feitas em outras empresas. Não faz sentido, por exemplo, eu pegar um caso de sucesso em uma empresa, mesmo do meu ramo, e querer repetir exatamente igual na minha empresa. Eu posso me inspirar, eu posso ter como ideia, posso usar como ponto de partida, mas aquilo não pode ser exatamente o meu processo de intervenção. O meu processo de intervenção ele tem que ser fruto das necessidades da minha empresa, do meu perfil, da minha capacidade tecnológica, da minha capacidade de inovação, da minha capacidade de treinamento, do meu meio organizacional, da cultura das pessoas. Existem vários fatores que devem ser pensados antes de pegar uma cópia de algo que deu certo em outra organização e trazer para a sua. E para que isso seja feito, o primeiro passo é o diagnóstico organizacional. Quem já viu o nosso vídeo sobre planejamento, viu que o planejamento passa por 3 etapas: diagnóstico, cenário e caminho estratégico. Essa primeira etapa, diagnóstico, é que a gente vai falar agora. Se você quer ver novamente o vídeo de planejamento, dê uma olhadinha no link que eu vou colocar depois de assistir esse vídeo. Você pode assistir lá o vídeo sobre planejamento estratégico. Então vamos lá. O que é o diagnóstico já está claro. É um documento. E é importante entender que ele é um documento formal, estruturado, que vai retratar uma fotografia daquele momento da organização. A situação do momento, de como ela está naquele local, naquele horário, naquele dia que você, naquele período que você levantou esses dados. Ele deve ser feito sempre através de uma coleta de dados, nunca através de achismo. Coleta de dados, que acontece de 4 formas. A coleta de dados ela pode acontecer através de observação, e é muito relevante que o consultor ou que o líder que vai fazer a intervenção, ele faça isso, analise a empresa, vá andar nos lugares, ouvir pessoas de maneira informal, observar a empresa. E aí, outras questões estruturadas. Agora, entrevistas com as pessoas é a segunda forma de coletar dados, aplicação de questionários com clientes, com colaboradores, com a direção. Ou então análise documental, é você olhar, por exemplo, o registro contábil da empresa, olhar o histórico da empresa, olhar, de repente, o planejamento estratégico que foi feito no ano anterior, você analisar os documentos da organização. Para um diagnóstico ser completo, você precisa observar, observação não participante, você não faz parte do negócio, você está observando. Segundo, entrevistar pessoas estratégicas, chefes de setores, diretores, e fazer questionários, perguntar às pessoas, clientes, qual a percepção deles, funcionários, quais são os maiores problemas da empresa e, por fim, fazer análise documental. Esses 4 elementos podem ser usados todos
ou nem todos, 3, 2, a depender da necessidade do recurso e do tempo que você tem disponível. Um diagnóstico, depois de coletar esses dados, ele vai para uma estrutura formal, que deve ser apresentada para a empresa, para o grupo, e também deve ser entregue como impresso, como documento impresso. Mas é muito importante entender que o diagnóstico não é um fim em si mesmo. Não é fazer o diagnóstico e ponto. O diagnóstico é só o ponto de partida para as mudanças. Não é que o diagnóstico resolve alguma coisa. O diagnóstico apenas me dá uma visão de como está a situação para que eu tome decisões assertivas. Eu vou colocar na tela para você agora a estrutura básica de um diagnóstico para que você possa pensar agora como construir o diagnóstico. Lembrando que ele deve iniciar sempre com a coleta de dados. Você tem um problema a pensar, você resolve esse problema com a coleta de dados e constrói nessa estrutura que vai aparecer na tela agora. Primeira coisa é você escrever onde e quando, em que período você fez aquele trabalho e em que lugar você fez. O nome da empresa, a cidade da empresa e quando. Por que isso é importante? Porque ali é uma fotografia. Aquele diagnóstico ele só representa aquele período. Talvez daqui a 2, 3 anos você fizer novamente, ele vai dizer outras coisas. É importante ter lá o período e o lugar, porque algumas empresas trabalham em lugares diferentes, tem outras filiais, e aquilo vai retratar aquele lugar que você está fazendo a pesquisa. Depois você vai colocar o seu nome como responsável e, muito importante, a área de abrangência. Significa dizer do que se trata aquele diagnóstico. Não, é muito difícil fazer um diagnóstico completo de toda a empresa. Normalmente você trabalha um diagnóstico na área de marketing, ou um diagnóstico na área de produção, um diagnóstico das principais falhas do estoque, um diagnóstico de motivação, é um diagnóstico de uma área específica. É possível fazer de toda? Claro que sim, mas o aumento dessa abrangência pode diminuir a profundidade do que você faz. Então, qual é a abrangência? Esse diagnóstico está na área de marketing, está na área de vendas, está na área de finanças da empresa, é um diagnóstico operacional sobre a produção. Qual é a área específica do diagnóstico? E depois, a técnica de coleta. Quer dizer, o que você usou para coletar esses dados? Foi entrevista, foi questionário, aquilo que eu falei no início. Depois que você mostra onde foi feito, quando, quem fez, qual é a área, como foi feito, chega a hora de você mostrar o resultado desse diagnóstico. E é importante que você apresente os pontos fortes da empresa, os pontos fracos da empresa, aquilo que você sugere como melhoria e o que você espera de resultado. Então você tem ali ponto fraco, como exemplo. Você pode dizer, eu tenho um ponto fraco na empresa, eu percebi que muitos clientes reclamam do atendimento, que é muito impessoal, muito burocrático, muito formal, exageradamente. De repente, esse é um levantamento que você percebeu do cliente. Então, você, a partir dali, sugere alguma ação e diz qual o resultado que você espera a partir dessa ação. Essa é a ideia básica de você construir o diagnóstico. Apresenta a estrutura dele, né? Onde ele foi feito, quando, quem fez. Depois você mostra como ele foi coletado e, por fim, apresenta falhas, sugestões e resultados esperados. É muito importante você falar sobre resultados esperados, para que isso não vire apenas uma lista de sonhos, uma lista de desejos, mas que seja de fato ações que vão gerar resultados que valem a pena e que principalmente pagam o custo, o tempo, a energia da construção desse diagnóstico. Existem várias ferramentas que podem lhe ajudar nesse processo. Você pode utilizar a matriz SWOT, 5W2H, você pode utilizar o diagrama de Ishikawa, você pode utilizar muitas outras ferramentas. Se você quiser saber profundamente sobre elas, você procura no canal que a gente tem aulas sobre todos esses temas. Vou colocar no link aqui abaixo na descrição, o link de várias ferramentas e aulas sobre as ferramentas que você pode se aprofundar mais. Sobre planejamento, sobre SWOT, entre outras. Mas o mais importante é você compreender claramente que pegar uma coisa pronta e copiar na sua empresa não vai funcionar. É preciso primeiro avaliar qual a minha situação atual e quem faz isso é o diagnóstico organizacional. Beleza? Te aguardo no próximo vídeo. Um abraço.